42 do livro do profeta Jeremias. Diz assim: Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fez Jeoaquim. E por essa razão aconteceu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, chegou a lançá-los de sua presença e rebelou-se Zedequias contra o rei de Babilônia. E aconteceu no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e todo o seu exército contra Jerusalém. E contra ela assentaram acampamento e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim a cidade esteve sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, aos 9 dias do mês, quando prevaleceu a fome na cidade, e o povo da terra não tinha pão, e foi aberta uma brecha na cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E degolou o rei de Babilônia os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Então tirou os olhos de Zedequias e o atou com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o manteve na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, aos 10 do mês, que era o 19º do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, entrou em Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou a fogo. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou todos os muros ao redor de Jerusalém. E Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos os mais pobres do povo e a outra parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que haviam se passado para o rei de Babilônia, e o resto da multidão. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. E os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também os caldeirões e as pás, e as espervitadeiras, e as bacias, e as colheres, e a todos os instrumentos de bronze com que se ministrava. E os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, o ouro do que era de ouro puro, e a prata do que era prata maciça. O capitão da guarda tomou. As 2 colunas, o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam sob as bases, que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura da coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a rodeava. E a sua espessura era de 4 dedos e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de bronze. E semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado, todas elas eram ao todo 100 ao redor da rede.
Tomou também o capitão da guarda, Seraías, o principal sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta e da cidade tomou um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e 7 homens próximos ao rei, que se acharam na cidade, e ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se acharam dentro da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu, e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim foi Judá levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. E aconteceu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano de seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. E falou com ele benignamente, pôs o seu trono sobre os tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas da sua prisão e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia em que morreu, todos os dias da sua vida. O capítulo 52 do livro de Jeremias vai falar sobre a situação do profeta na questão de Jerusalém, a queda de Jerusalém e os juízos que o Senhor ordenou para que ele escrevesse. Quando nós entendemos que fazer o que é mal aos olhos do Senhor provoca a ira de Deus, nós entendemos que nós não temos controle sobre as coisas que nós temos. Muitas vezes nós, por sermos pais e mães, nós acreditamos que temos o controle da vida dos nossos filhos, mas muitas vezes nós não temos. Quantas vezes nós, filhos, achamos que somos controlados pelos nossos pais, mas nós não somos. Porque cada um escolhe aquilo que quer fazer, seja para o bem ou seja para o mal. E quando nós entendemos que há uma balança no reino dos céus, onde se julga todas as coisas, aquilo que nós praticamos de bondade e aquilo que nós praticamos de maldade. E quando a balança pesa para um lado ou para o outro, significa que nós escolhemos aquele caminho, ou o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Por isso nós devemos estar atentos e precisamos buscar o conhecimento na palavra de Deus, porque é somente através da palavra que nós seremos guiados a um caminho de salvação. A salvação, ela não vem por obras. A salvação, ela não vem por aquilo que nós queremos fazer, pelas nossas intuições, pelos nossos sonhos, mas a salvação, ela é dom de Deus. As pessoas que são salvas, elas têm o dom do Senhor, porque elas já estão preparadas, o coração delas já está preparado para receber a salvação. E quando nós entendemos que todos os dias nós devemos buscar essa salvação, porque todas as coisas estão no controle de Deus, tudo está no controle do Senhor, é Deus que move céus, é Deus que move terra, é Deus que traz, é Deus que leva. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos a ativação da nossa alma. Porque a palavra, ela diz que muitos se desviaram do caminho. Que muitos judeus, que é um povo escolhido. O que é ser um judeu?
Ser um judeu é viver a vida em busca do conhecimento da palavra de Deus. Ser judeu são aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da palavra, ao estudo da vontade de Deus, que são as leis e mandamentos do Eterno. E quando nós compreendemos que desde pequenininhos os judeus eles já começam a estudar a Bíblia, a compreender a dimensão e o mistério que ela carrega, porque essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra de vitória, é uma palavra que não volta vazia. E essa palavra ela se cumpre nas nossas vidas porque nós compreendemos que o Senhor ele dá e ele tira. O Senhor, ele exalta, ele abate. O Senhor, ele faz cair e faz levantar para que nós possamos nos lapidar e aprender que tudo está no controle de Deus, não está no nosso controle. E Deus, ele é perfeito. Deus, ele nos guia e nos move porque ele é perfeito, porque a sua perfeição está acima de todas as coisas e nós não temos essa ilimitação. Nós somos limitados porque o Senhor, ele dá o conhecimento a quem ele quer. Que o Senhor possa nos iluminar com essa palavra. Que a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo esteja na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.